Bom dia, segunda série! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, 1º de outubro, iniciando também a nossa campanha de conscientização e luta, contra o câncer de mama. Então, esse mês de outubro é o mês de conscientização. Estaremos desenvolvendo também essa ideia, esse projeto, essa campanha durante as nossas aulas. E para a aula de hoje, nós estamos já no clima, de rosinha, nossos slides serão rosa, para que o dia também possa ser todo cor-de-rosa. Então, iniciando aí, nós vamos estudar hoje, conhecer um pouquinho sobre uma nova escola literária, o naturalismo brasileiro. Quando a gente ouve falar de naturalismo, a primeira coisa que vem à mente, se o realismo estudava o real, naturalismo estuda o natural, a natureza, não é isso? Não! O estudo da natureza dentro dessa questão aí é estudado em artes. Em literatura, o naturalismo não corresponde a essa ideia de natureza, mas a ideia de algo natural, simples, algo que é explicado pela biologia, algo que tenta justificar o comportamento do homem, as escolhas do homem de forma natural, instintiva, algo que possa ser explicado biologicamente. Então, quando eu falo de naturalismo, eu tenho que pensar na ideia de que o comportamento humano será analisado agora de maneira biológica, é algo natural, é algo do ser humano. É importante destacarmos que o naturalismo, ele não é uma escola literária que veio após o realismo. Ao contrário, ele é uma escola literária que veio junto com o realismo. Aconteceram ao mesmo tempo. Em 1881, quando Machado de Assis lançou Memórias Póstumas de Brás Cubas, logo no mesmo ano, nós tivemos a Luísa Azevedo lançando a obra O Mulato. E aí fica o questionamento, por que a gente estuda então separados? Porque nós temos a seguinte ideia, o realismo surge e dentro do realismo nós temos duas vertentes, o realismo realista, que é o realismo de Machado de Assis, e o realismo naturalista, que nós vamos estudar como naturalismo brasileiro. Entretanto, esse naturalismo realista, ele ganhou uma dimensão tamanha que acabou sendo considerado não só uma vertente, mas uma outra escola literária, que aconteceu paralelo ao realismo. Por que as duas não se fundiram? Qual era a classe social discutida lá no realismo? A burguesia. Havia uma preocupação em mostrar a busca pelo status social, a preocupação em analisar, sim, o real, mas havia uma necessidade de mostrar que o status social, a ostentação, a conquista no meio social era algo importante. O naturalismo, ele foca nas classes marginalizadas. Então, se quando nós iniciamos o realismo, eu trouxe para vocês aquela imagem das respigadeiras, que eram aquelas mulheres colhendo ali, o resto das espigas que sobraram no campo, como uma retratação, uma representação do que acontecia no nosso dia a dia, do cotidiano. Hoje eu trouxe para vocês os comedores de batata, de Van Gogh. E observem que é nítido para a gente como há uma necessidade em representar aquilo que não é bonito, aquilo que não é belo, e que foge ao que a elite considera como é importante ser representado, é importante trazer à tona. Nós temos aqui uma situação de extrema pobreza, isso fica bem nítido para a gente na representação do cenário, uma casa escura, pobre, uma família cujos traços demonstram para a gente angústia, sofrimento. Observe que eles estão dividindo a comida, não há fartura, e o próprio nome da obra, o Comedores de Batata. Como se comer batatas fosse a única coisa possível para essa família. Como se eles só tivessem condição de comer batatas durante as refeições. Então, nós temos aqui toda uma preocupação em representar uma cena que, vamos dizer assim, um cotidiano, uma imagem que não diz... não toca a elite, não corresponde aos anseios da elite e que em nenhum momento era preocupação da elite.
Então, quando a gente fala de naturalismo, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, precisa ter destacado, é a ideia de que não está voltado para a natureza. E o segundo é que as classes representadas ali são aquelas classes marginalizadas. Então, nós temos ali uma escola literária conhecida por ser a radicalização do realismo, baseando-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o homem é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. Ou seja, todas as pessoas que são colocadas, que são induzidas, que são empurradas para viver em uma determinada situação de pobreza, de miséria, de tristeza, acabam tornando-se partes daquele ambiente. É como se eu dissesse, a pessoa pode ser boa, mas o ambiente corrompe o ser humano. Vocês já ouviram isso, né? O indivíduo é bom, mas ele é corrompido pelo ambiente. E é essa exatamente a máxima que será discutida pelos escritores naturalistas. O homem é produto do meio em que vive. Aquela ideia que a gente sempre ouve, né? São farinhas do mesmo saco. Uma batata podre estraga todo o saco, né? É um tomate que estraga toda a plantação. É exatamente essa ideia que será discutida pelos escritores naturalistas. Quando a gente fala que é uma radicalização do realismo, porque eles foram radical em romper com aquele objetivo dos escritores realistas, que era focar no comportamento elitizado. Denunciar, vamos dizer assim, a imoralidade da elite. O que nós vemos agora é aquela necessidade de lançar um olhar para essas classes marginalizadas e dizer o seguinte: tudo que vocês consideram errado lá no realismo, talvez agora vocês possam considerar como certos. Porque é algo natural. E se eu mostrar como isso ocorre dentro das classes marginalizadas, vocês irão aceitar como algo correto. A grosso modo, e citando um exemplo para ficar mais claro, eu comentei com vocês que lá no realismo, as mulheres que manifestassem qualquer anseio, qualquer desejo sexual, eram vistas como doentes, lembram disso? Eram mulheres que tinham uma certa doença que precisava ser tratada, e algumas vezes até internadas em um manicômio ou sanatório, porque elas eram mulheres histéricas. Isso aí, Risa, elas tinham histeria, eram mulheres histéricas. Isso porque eram mulheres da elite. No naturalismo, não. Então, resumindo aqui, se o sexo é proibido lá no realismo, porque o desejo sexual é algo considerado doentio, é uma histeria feminina, no naturalismo é normal. No naturalismo, nós temos ali o tratamento, vamos dizer assim, diferenciado dado a esses temas tabus. A homossexualidade, a traição, o desejo, a liberdade feminina, a satisfação sexual. O sexo é tratado como algo normal. É como se a gente dissesse assim: o prazer sexual não é permitido para a elite, mas para as classes marginalizadas pode. Quem se satisfaz sexualmente, quem está voltado para essa satisfação dos instintos aí, são as classes marginalizadas. Então, na verdade, nós temos toda uma diferença e um tabu que é colocado aí, porque você parte do princípio que esses instintos biológicos, essas manifestações, né, esse desejo, vamos dizer assim, que é algo natural do ser humano, ele só pode ser manifestado, ele só é permitido se a pessoa não tiver classe social, se a pessoa não tiver valor moral. Mesmo que fosse uma moral de fachada, mas isso é algo das classes marginalizadas e não pertence à elite. Então, vamos lá. Partindo desse princípio aí, vamos dar continuidade. Não posso comentar qualquer coisa não, porque a aula está sendo gravada, né? Então, vamos continuar aqui. Inspirados pelo cientificismo do século XIX, muitos escritores passam a escrever romances de tese. Por que esse nome romances de tese? Porque eles tentam provar, eles tentam comprovar por meio da ciência que esse desejo sexual, esse instinto do homem, essa manifestação em busca da satisfação sexual é algo normal, é algo biológico, é algo que pode ser explicado dentro das leis da biologia.
Então, os romances pretendem provar esse aspecto da natureza dos seres humanos em sociedade. Agora nós temos a ideia do natural. Não é a natureza se referindo ao espaço, mas a natureza do ser humano. Então, há toda uma necessidade dos escritores naturalistas em descrever a nossa natureza, em descrever que nós temos um instinto que muitas vezes nós não conseguimos nos conter, tanto para o desejo sexual quanto para impulso. Se alguém te dá um tapa, sua reação é revidar. Então, isso é instintivo, isso é do ser humano. Nos escritores naturalistas, nós vamos ter ainda uma outra ideia discutida, que é a ideia do determinismo. A prova de que os seres humanos são influenciados pelo meio, pelo momento em que vivem e pela sua raça. Então, o determinismo, ele vai ser discutido, ele vai ser colocado em pauta aqui para justificar essas manifestações instintivas do ser humano. É também importante destacarmos que aqui no naturalismo nós teremos uma comparação do homem com o animal. Por quê? O homem torna-se um ser animalizado. Por quê? Porque considera-se dentro do meio elitizado que o instinto é algo de seres irracionais. O desejo sexual, a busca pelo prazer sexual e o impulso é algo que acontece com os animais. O ser humano ele tem que conter isso, ele tem que ser capaz de se conter, de se portar, vamos dizer assim. Portanto, isso só é aceitável quando a pessoa está em um nível social inferior. Então, nós teremos aqui, na verdade, nada demais, vamos dizer assim, um comportamento que acontecia dentro das classes burguesas, porque nós sabíamos que os maridos traíam as mulheres, que eles frequentavam as casas de prostituição. Nós sabíamos que os maridos iam em busca das prostitutas para satisfação pessoal. Nós vimos no realismo as mulheres que traíam os maridos. Então, isso acontecia, mas era muito escondido. Era tudo mantido por trás de uma capa, vamos dizer assim, uma extrema moral de fachada, para dizer que isso não era aceito dentro do meio elitizado. Entretanto, se você quer representar isso, vamos dizer assim, no meio literário, que você represente isso dentro das classes marginalizadas. É o que os escritores naturalistas fazem. Eu quero mostrar a verdade. A elite não aceita, a elite acha que isso não acontece lá, então eu represento dentro das classes marginalizadas. Por muito tempo, os escritores naturalistas foram chamados de imorais, pérfidos, aqueles que estavam preocupados em acabar com a ordem moral burguesa, com a ordem social, simplesmente porque discutiam, porque apresentavam esse comportamento humano como algo normal. E a sociedade não aceitava isso. Estão me acompanhando, pessoal? Ok aí? Dá um ok para mim, só para eu saber se está tudo em ordem, se estão acompanhando. Beleza. No Brasil, o maior representante desse movimento naturalista é a Luísa Azevedo. E aí, destacando com vocês que, no mesmo ano que Machado lança Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele escreve a famosa obra O Mulato. Estão vendo aqui, ó, 1881. Entretanto, apesar dessa ser a primeira obra naturalista, a Luísa Azevedo ganha repercussão e a sua obra-prima é considerada a obra O Cortiço, escrita em 1890. Então, ele só ganha reconhecimento como escritor naturalista 9 anos depois. Por quê? Vamos conhecer um pouquinho da história desse escritor para vocês verem como que ele também padeceu e sofreu para ganhar reconhecimento literário. Negro, para começar, né? Escritor negro. Tinha aquele estigma, né, de que era um negro querendo se dar bem na vida, achando que podia ser escritor. Então, já teve essa questão aí racial. Segundo, ele morava no Maranhão e ele escreveu a obra O Mulato, trazendo como personagem principal um mulato, que no caso era Raimundo, entretanto era um mulato da alta sociedade. Imaginem como que a elite pulou, né? Nós tínhamos ali o personagem principal, que era o Raimundo, que era filho de um português rico com uma escrava. Quando a escrava morre, o pai pega o filho e manda para Portugal estudar, paga os estudos dele e Raimundo volta de Portugal formado em direito, com um diploma bem reconhecido lá fora, só que aqui no Brasil ainda havia latente a questão do preconceito.
E mesmo ele retomando para o Brasil como uma pessoa formada, com um título de doutor, tendo posses porque o pai deixa para ele riquezas, bens, a sociedade não o aceita. Ele é o filho da escrava. Ele é um negrinho. É assim que ele é apontado na rua. E para piorar, Raimundo vai morar na casa do tio e acaba apaixonando-se pela prima, Ana Rosa. Mais um escândalo. Um neguinho querendo casar com uma branca. Era assim que a sociedade viu na época, um escândalo. Até a igreja entrou nessa história aí para tentar fazer de tudo para que eles não ficassem juntos. E eles acabam apaixonando-se, só que Ana Rosa é prometida para um funcionário do pai. O pai de Ana Rosa, ele tem uma casa de negócios, de comércio. E Ana Rosa é prometida para um rapaz, um funcionário, que era braço direito do pai. Então o pai diz assim, vou casar Ana Rosa com ele. Ana Rosa só tem 16 anos quando a história começa. Vou casar Ana Rosa com ele, porque aí fica tudo em família. Olha só os interesses da elite. Ele já toma conta aqui mesmo, ele já é o administrador da minha loja, ele continua por aqui mesmo, não preciso dar dote a Ana Rosa, não preciso dividir a herança, fica tudo em família. Só estava esperando a Ana Rosa completar uma certa idade para eles se casarem. Mas Raimundo chega, os dois apaixonam-se e começam a se envolver. E envolvem-se não só amorosamente, como sexualmente. E o livro, ele descreve o envolvimento, as cenas, os encontros sexuais de Ana Rosa com o primo. Isso é bem descrito, como que Ana Rosa sente desejo, como que Ana Rosa sente prazer em estar com o primo, o que foi um escândalo para a época. Quando o pai fica sabendo que Ana Rosa estava envolvida com o primo, o pai arruma um plano junto com o padre da cidade para matar Raimundo. Mas Ana Rosa descobre que está grávida de Raimundo e planejam fugir. Antes deles fugirem, antes da fuga, Raimundo é assassinado. E aí fica a questão, e Ana Rosa, grávida? Para um romance de época, havia ainda a necessidade de mostrar o que acontecia quando as mocinhas da época, da elite, burlavam a ordem moral. O que acontece com Ana Rosa? A obra já estava sendo muito criticada. O que a Luísa Azevedo faz? Ana Rosa, quando fica sabendo da morte de Raimundo, fica doente, tem um aborto espontâneo e perde o filho. E casa-se com o homem que havia sido indicado pelo pai, para quem era prometida, como se nada tivesse acontecido. Raimundo é morto, é enterrado, né? Na verdade ele é assassinado, é enterrado, e a história é deixada de lado como se fosse assim, deve ter se envolvido, deve ter mexido com alguma mocinha rica, bem feito. É escravo, é negro, que se dá bem na vida, olha o que aconteceu. E a história é deixada de lado. E para a época, é um escândalo danado. Aí vocês pensam, poxa, mas ele fez com que Ana Rosa perdesse o filho, ele deu uma punição a Ana Rosa. Mas Ana Rosa casou-se, seguiu a vida em frente, ela termina o livro com 3 filhos, né, feliz da vida, e fica aquele questionamento. Ué, então qualquer mocinha que burlar a ordem moral pode ainda se dar bem? Então elas podem, né, nessa questão aí, a questão da virgindade, do casamento, né, que é discutido, que é trazido à tona e que fica aquele questionamento para a elite, né? Ué, então qualquer mocinha que fizer o que a Ana Rosa fez ainda pode se dar bem na vida. E a Luísa Azevedo é escorraçado vamos dizer assim, nos jornais, nas tribunas da época. É tamanha, né, as críticas que ele recebe, que ele é expulso do Maranhão. A sociedade diz o seguinte: você não será preso, mas você está proibido de colocar os pés aqui. E ele vai embora do Maranhão, a sua obra não ganha repercussão ali, né? Você pode até continuar escrevendo, é o que a sociedade diz, mas você não vai ficar em nosso meio. E ele vai embora dali para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ele começa a ter contato com as ideias realistas de Machado de Assis, tem contato com a formação dos cortiços, porque é a época de desenvolvimento dos cortiços ali no Rio de Janeiro, e ele publica a obra O Cortiço, que se torna aí o grande ícone do movimento naturalista.
Então, na verdade, tudo que acontece com ele no Maranhão, por causa da obra O Mulato, acaba se tornando o pontapé inicial para o reconhecimento literário dele. Mas, até ele conseguir esse reconhecimento literário, ele sofre bastante. Ele tem que enfrentar ali, vamos dizer, entre aspas, os tribunais morais, os tribunais sociais, os olhares da elite recriminando o seu comportamento e a sua conduta enquanto escritor. Ok, pessoal, deu para entender aí? Então, eu trouxe aqui, ó, uma imagem do cortiço, do ambiente de cortiço. Essa imagem é descrita em várias obras de Aloysio Azevedo, principalmente na obra O Cortiço. Há toda uma necessidade de mostrar esses ambientes marginalizados, de mostrar como viviam as pessoas nesses ambientes considerados degradantes, considerados imorais e pérfidos para a elite. E o trechinho que eu trouxe aqui é o trecho mais conhecido da obra O Cortiço. Ele começa dizendo assim, ó, eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Observem que não eram as pessoas que acordavam, mas o próprio cortiço. Aqui, no naturalismo, nós temos uma ideia de coletivo. Lá no realismo, havia toda uma necessidade de trabalhar o individual, lembram disso? As pessoas estavam focadas no próprio eu. Eu quero ascender socialmente, eu quero que a minha família tenha status, eu quero lavar a minha honra, eu quero me dar bem. Então havia uma certa individualidade. Isso no realismo. O naturalismo, por sua vez, ele é coletivo, ele trabalha com a ideia do coletivismo. Por isso que a gente diz que o homem é produto do meio. As pessoas, quando inseridas em um certo ambiente, todas tornam-se iguais. Todas acabam tendo o mesmo comportamento. É isso que é discutido aqui. E quando nós lemos aqui que era o cortiço que acordava e não as pessoas, nós vemos aqui uma espécie de humanização do espaço. Tanto que nessa obra o personagem principal é o próprio cortiço e não as pessoas que estão ali. Nosso personagem principal é o ambiente, o cortiço, que define o comportamento das pessoas, que incentiva as pessoas a agirem dessa forma e que, de uma forma ou de outra, define, molda o caráter das pessoas envolvidas naquele meio social. E aí a narração continua, um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. Observem que não é um sono tranquilo, é aquele sono depois de trabalhar muito, né? Caem na cama, batem na cama e literalmente morrem. Então, não há nada de belo, de bonito nesse descanso aí. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e terra da aurora que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. Aqui é até um momento, né, em que é descrita uma sensação romântica, há uma definição, vamos dizer assim, de um ambiente tranquilo e calmo, mas que só acontece por causa do sono, né? Porque no dia a dia o cortiço era aquela agitação. A roupa lavada que ficara de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário, né? O cheiro de sabão barato. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espuma secas. Então, observem que todo o ambiente respirava o quê? Tristeza, pobreza, dificuldades, misérias. E esse era o ambiente do cortiço, que acordava. Ou seja, todas as pessoas acordavam com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, com a mesma formação de como seria o seu dia. Nesse texto aqui, nesse segundo trecho que eu trouxe, nós temos um trechinho retirado de O Mulato. E aí eu quero que vocês foquem na descrição de Ana Rosa. Observem que Ana Rosa, né, vamos destacar que Ana Rosa fazia parte da elite. Entretanto, o comportamento dela é totalmente contrário àquilo que é aceitável para a elite. Ana Rosa, com efeito, de tempos a essa parte, fazia visitas ao quarto de Raimundo durante a ausência do morador. Então, nós temos aqui uma ousadia feminina, porque o texto narra que Ana Rosa aproveitava os momentos em que o primo não estava em casa e entrava no quarto dele. Só aqui nós já temos
um absurdo total, porque os quartos eram considerados lugares íntimos. Eu já comentei com vocês que nem marido e mulher dormiam no mesmo quarto. Imagine Ana Rosa, uma mocinha de 16 anos, entrando no quarto do primo, onde ali tinha as roupas, as coisas íntimas dele. Entrava disfarçadamente, fechava as rótulas da janela e, como sabia que o morador não apareceria àquela hora, começava a bulir nos livros, a remexer nas gavetas abertas, a experimentar as fechaduras e a ler os cartões de visitas e todos os pedacinhos de papel escrito que lhe caíam nas mãos. Até aqui a gente pensa, nossa, mas algo bobo, né? Ela ia ali só para futucar nas coisas do primo, né? Parece um comportamento infantil, vamos dizer assim, né? Bem bobo para uma moça. E aí ele continua dizendo: sempre que encontrava um lenço já servido, né, um lenço usado, no chão ou atirado sobre a cômoda, apoderava-se dele e cheirava-o sofregamente, como fazia também com os chapéus de cabeça e com a travesseirinha da cama. A travesseirinha é o travesseiro. Estas bisbilhotices deixavam na caída numa enervação voluptuosa e doentia, que lhe punha no corpo arrepios de febre. Observaram agora a descrição? De infantil, de inocente, Ana Rosa não tinha nada. Ela começa futucando nas coisas do primo, mas o que ela queria mesmo era sentir o cheiro de, vamos dizer assim, a grosso modo, né? De macho, o cheiro do primo, o cheiro do homem. Que se ela sentia, se ela queria sentir, se ela conseguia sentir esse cheiro, é porque provavelmente ela desejava Raimundo. Não é isso? Ela queria se apoderar dele. Olha como que o texto coloca. Apoderava-se dele, cheirava o lenço suado, cheirava o chapéu que ele colocava na cabeça, cheirava o travesseiro que ele colocava o rosto. Então, Ana Rosa demonstra para a gente que ela tinha desejos, né? Enervações voluptuosas, e olha como que o autor coloca, e doentias. O que Ana Rosa tinha, na verdade? Desejo sexual, manifestação sexual. Ela só queria Raimundo, mas era considerado para a elite ali, né? Algo perverso, algo doentio. E isso tocou profundamente o moralismo da época. Isso fez com que a obra fosse vista como uma obra pornográfica. Por muitos anos, as obras naturalistas foram descritas como obras pornográficas, como obras que eram proibidas de ser lidas. Nós temos um escritor que eu vou comentar com vocês mais à frente, chamado Júlio Ribeiro, que ele escreveu uma obra chamada A Carne. E a obra ela foi tão criticada que ela ficou por 100 anos proibida de aparecer nas estantes literárias. Ela era encontrada apenas nas estantes de obras pornográficas ou manuais de pornografia. Ela recebeu uma crítica tão grande no jornal que a obra foi apelidada e ficou conhecida como A Carniça, ao invés de A Carne. Nossa, então a obra era pavorosa. Não. O que a obra trazia? E aí vou chamar a atenção para quem leu hoje, né, nos nossos dias de hoje, 50 tons de cinza, A Carne é fichinha. Simplesmente porque o autor descreveu as cenas, os momentos de envolvimento sexual entre os dois personagens. Só por isso? Sim, porque a personagem Lenita era uma mulher da aristocracia, rica, poderosa, que se deixou levar pelo desejo sexual e que diz na obra o seguinte: eu não estou nem aí porque a sociedade pensa. Eu quero satisfazer meu desejo. Eu quero ser uma mulher satisfeita sexualmente. É isso que ela diz na obra. Para a sociedade foi um absurdo. E quando o autor se preocupa em descrever aquelas cenas, aqueles momentos, a obra é descrita como uma carniça, como uma imoralidade, como uma obra que ia desviar as mocinhas, as mulheres, né, dos valores morais da elite. Portanto, a obra é taxada de pornográfica. E, como eu disse para vocês, não tem nada vulgar. Vulgar, Risa. Acho que tem até um trechinho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Olha o trechinho que eu tirei para vocês. A obra é considerada a carniça literária. Uma tarde, achando-se só em sua sala,
Lenita sentiu-se tomada de uma languidez deliciosa. Observem que esse nome languidez, né, essa preguiça aí, é a mesma coisa que nós lemos lá com Ana Rosa. É como se elas tivessem assim uma certa moleza, uma certa fraqueza de caráter. É interessante observar isso, que eles colocam essa fraqueza, essa preguiça, como se de repente algo se apoderasse delas. Uma languidez deliciosa. Sentou-se na rede, fechou os olhos e entregou-se à modorra branda que trazia o balanço. Então ficou ali curtindo o balançar da rede. Em frente, sobre um console, entre outros bronzes que trouxera, estava uma das reduções célebres de Barbedienne, a da estátua de Agasas, conhecida pelo nome de Gladiador de Borghese. Então, nós temos aqui a Lenita deitada na rede, na frente dela, né, entre os objetos que ela tinha trazido, porque é a cena em que ela está chegando na casa onde ela vai morar, há várias estatuetas e ali uma miniatura dessa obra conhecida, dessa estátua chamada O Gladiador. Então, só mentalizando, nós temos a imagem de um homem forte, robusto, poderoso, que se destaca aí. Um raio mortiço de sol poente, entrando por uma frincha da janela, dava de chapa na estátua. Então, a luz clareava a estátua, fazendo com que a estátua ficasse iluminada. Então, imaginando a cena, Lenita ali tranquila e de repente aquela estátua se ilumina, como se chamasse, né, a convidasse para alguma coisa. Isso ela imaginando, né? Dava de chapa na estátua, afogueava como que fazia correr sangue e vida no bronze mate. Lenita abriu os olhos. Atraiu-lhe às vistas o brilho suave do metal ferido pela luz. Ergueu-se, né? Levantou rápido da rede. Acercou-se da mesa e fitou com atenção a estátua. Então, ela começa a observar a estátua. Aqueles braços, aquelas pernas, aqueles músculos ressaltantes, aqueles tendões retesados, aquela virilidade, aquela robustez, impressionaram-na de modo estranho. Gente, é interessante lembrar que é só uma estátua, tá? É só uma esculturazinha ali, pequena ainda. E ela começa a observar, olha a descrição, aqueles braços, aquelas pernas, aqueles músculos ressaltantes, aqueles tesões retesados, aquela virilidade, aquela robustez. Dezenas de vezes tinha ela estudado e admirado esse primor anatômico em todas as suas minudências cruas, em todos os nadas que constituem a perfeição artística, e nunca experimentara o que então experimentava. Ou seja, ela já conhecia o corpo humano, ela já tinha estudado como era o corpo de um homem, mas nunca ela tinha experimentado aquela sensação de prazer como ela estava experimentando agora, diante daquela estátua. Lenita não se podia arredar, não conseguia sair. Estava presa, estava fascinada. Sentia-se fraca e orgulhava-se de sua fraqueza. Observe a descrição que o autor faz aqui, que ela perde aquela ousadia. É uma mulher forte, é uma mulher destemida, é uma mulher dissimulada, como nós vimos ali no realismo. Agora ela se torna fraca. É como se a satisfação, o desejo sexual enfraquecesse a força dessas mulheres. Entretanto, é uma fraqueza, é uma satisfação que causa o quê? Orgulho. Sentia-se fraca e orgulhava-se de sua fraqueza. Até destaquei o que vem a seguir. Atormentava um desejo de coisas desconhecidas, indefinido, vago, mas imperioso e mordente. Antolhava-se-lhe que havia de ter gozo infinito se toda a força do gladiador se desencadeasse contra ela, pisando-a, machucando-a, triturando-a e fazendo em pedaços. Há até um certo sadismo aqui. Ela deseja tanto a estátua do gladiador que ela não quer só aquele homem sobre ela, ela quer que a estátua a amasse, a triture. E tinha ímpetos de comer de beijos as formas masculinas estereotipadas no bronze. Queria abraçar-se, queria confundir-se com elas, ou seja, fundir-se à estátua, aquela forma masculina. E de repente colou até a raiz dos cabelos. Ela fica com vergonha, mas aí continua. Não passava na espécie de uma simples fêmea, olha a justificativa. E o que sentia era o desejo, era a necessidade orgânica do macho.
Observem que tudo aquilo que ela sente, que se manifesta, era só uma estátua em Ana Clara. Imagine se fosse um homem de verdade, né? Muito assanhadinha essa Lenita, né? E era só uma estátua. E observem que ela tem vergonha, mas de repente ela diz: por que ter vergonha? Eu sou uma simples fêmea da espécie. O que eu sinto é a necessidade orgânica do macho, ou seja, é normal o que eu estou sentindo. Imaginem a elite da época ouvir isso. Imaginem como que isso soou aos ouvidos da elite moralizante da época. Então é normal uma mulher de classe sentir essas coisas? E eu peguei o trechinho mais simplesinho para a gente analisar, tá, gente? A obra é assim, ela tem cenas descritas que para a gente hoje é algo normal, mas para a época a gente lê e fala, nossa, realmente ele deve ter padecido para poder colocar isso numa obra. Mas vale destacar que era algo normal, algo que realmente acontecia. Ok, até aqui? Ok. Vamos lá para as características do naturalismo. Eu tenho alguns minutinhos só, né? Procurava dar ao realismo um novo tratamento, realçando os laços instintivos, né, o desejo, a manifestação, e ao mesmo tempo patológicos do ser humano. Por quê? Era considerado doentio essa manifestação sexual. E o homem passava a ser identificado com o animal. A ideia do zoomorfismo. Então, nós vamos ter isso aqui. Nós temos a ideia de coisas que se tornam humanas, como o cortiço, então ocorre a humanização e ocorre também a zoomorfização ou zoomorfismo. O comportamento humano é comparado ao de animais. Enfoque dado às camadas mais pobres da sociedade, às classes marginalizadas, análise do comportamento pelo método científico, né? Tudo é justificado pela ciência, muito mais detalhista que o realismo, sim. Ele é muito mais, Risa, subjetivo, né? As pessoas manifestam muito mais suas vontades, seus desejos, as descrições são bem maiores do que no realismo. Na literatura ocorre muita descrição de ambientes e de pessoas, que é uma característica lá do romantismo e não do realismo. A linguagem é coloquial. A gente não imaginaria, né, o coloquialismo em Machado de Assis? Jamais. Então, o realismo ele não tem essa linguagem coloquial. A linguagem é culta, é objetiva, é direta. O naturalismo não. Por que a linguagem é coloquial? Porque descreve o ambiente mais simples, o ambiente daquelas pessoas que são consideradas marginalizadas socialmente. Os principais temas abordados são os desejos humanos, os instintos, a loucura, a violência, a traição, a miséria, a exploração social e tudo para provar que o homem é produto do meio em que vive, que o homem nada mais é do que fruto do ambiente no qual ele está inserido. Ok, pessoal, até aqui? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Então, aguardem só um momentinho que eu estarei encerrando.